Olá, empreendedor de TI, tudo bem? Aqui é o Leandro para mais um vídeo aí. Nesse vídeo nós vamos falar de sistema de chamados. Se você é um empreendedor na área de TI, ou se você tem um sistema, se desenvolveu um sistema, de qualquer jeito, o que vai gerar? Chamados. Chamados nada mais são do que incidentes, né? Coisas que acontecem aí, dúvidas de usuário, pode ser problema, pode ser requisição de novos serviços, podem ser mudanças, e você precisa de um sistema de chamados. Ah, Leandro, por que eu preciso de um sistema de chamados? Bom, se você tiver um cliente, você consegue controlar aí as solicitações dele em uma planilha, né? Pode ser. Agora, à medida que você vai crescendo, vai tendo mais clientes, dentro do cliente vai tendo mais usuários, mais uma complexidade maior, uma infinidade aí de assuntos, você precisa organizar isso, né? E você precisa controlar. Se a sua fonte de renda ainda for em cima desses chamados, dessas solicitações, né, desses problemas e tal, você precisa controlar. Você precisa ter relatórios, né? Então, um sistema de chamados serve para isso. Organizar, controlar, né? E te dá a possibilidade aí de analisar os dados, né? Você ter uma visão mais analítica aí no fechamento do mês, ou a cada 6 meses, a cada 3 meses, né? Não importa. Então, sistema de chamados. Nós vamos falar hoje sobre sistema de chamados aqui, algumas dicas de sistema de chamados. Antes da gente falar das dicas, falar como que funciona, eu vou falar o seguinte. Hoje eu utilizo um sistema que eu pago, assim, uma fortuna, né, por mês. Eu pago R$ 0, R$ 0, para ter agentes aí, analistas ilimitados, né? Minha empresa pode crescer analistas, inclusive eu tenho parceiros agora cadastrados dentro do meu sistema de chamados. Usuários, ou seja, as empresas que eu atendo, né, dentro de cada empresa, elas podem crescer e ter N usuários, né, usuários e clientes ilimitados, né, e incidentes aí chamados ilimitados. E eu pago R$ 0. Já paguei R$ 1.000 por mês em um sistema de chamados, acredite você ou não. Já paguei 600, depois 300 e agora eu pago 0. E eu tenho o melhor sistema que foi para mim até hoje. Então, o objetivo desse vídeo é compartilhar com você qual é esse sistema. Mas antes, vamos entender aqui que eu não estou vendendo nada, tá? Eu não estou vendendo esse sistema de chamados, eu estou apenas compartilhando com você essa minha experiência, né? E esse sistema aí que eu acho fantástico. Mas antes, para quem ainda não trabalha com sistema de chamados, vamos entender o seguinte. Vamos colocar aqui os usuários. Então, vamos colocar aqui 3 usuários. Eu não sou um bom desenhista, mas... Então, aqui a gente tem a Carla, que trabalha na empresa A. Aqui a gente tem o Edson, que trabalha na empresa B. E o Fernando. Fernando, que trabalha na empresa C. Tá? Esses caras aqui, esses usuários, eles têm problemas, eles têm anseios, eles têm novas necessidades. E eles podem acordar amanhã com uma necessidade diferente, um problema diferente. Muitos clientes me perguntam, pô, Leandro, eu desliguei ontem os computadores, tal, o servidor estava funcionando direitinho, estava tudo certo. Hoje a gente ligou e já tem um comportamento diferente e tal. Por que isso acontece? Então vamos lá. Eles têm problemas diferentes. Então a Carla, ela pode estar com problema, por exemplo, na impressora. Né? Na impressora. Vou colocar aqui na impressora dela. O Edson, ele pode estar com problema de acesso ao servidor. E o Fernando, aqui ele pode estar com problema, sei lá, vamos colocar no scanner. Né? Problema simples, só o servidor aqui que a gente tem que ver se é o servidor ou se é realmente a máquina dele.
Bom, o que eu quero dizer aqui? Eles têm problemas diferentes, estão em empresas diferentes, com infraestruturas diferentes. Como que eles solicitam suporte? Né? Aqui está o suporte, né, o call center. Como que eles solicitam ajuda para o suporte? Então, eles podem telefonar canais de atendimento. Primeira coisa que a gente deve saber aqui em um sistema de chamados. Então, canal de atendimento. Será que pode ser por telefone? Será que pode ser por e-mail? Ele mandar um e-mail aqui pro cara de suporte, aqui que é o Leandro, por exemplo. Que mais? Ou ele pode entrar direto aqui no sistema de chamados e abrir um chamado, tá? Chamados. Então, aqui está o sistema de chamados. No meio, tá? Com os chamados aqui e tal. Então, o que acontece? O que deve ter em um sistema de chamados? Possibilidade de os usuários, primeiro, enviarem um e-mail, né, para o sistema de chamados. Não é diretamente para o Leandro. Por quê? Quando cai um e-mail no sistema de chamados, vamos supor aqui, como é o meu caso, suporte@gateit, que é a minha consultoria.com.br. Né? Esse sistema, esse e-mail está cadastrado nesse sistema. Né? Ele está cadastrado aqui nesse sistema. Então, quando cai um e-mail aqui do Edson, da empresa B e tal, com um servidor, o sistema vai abrir, ele fica monitorando o e-mail do suporte. O Edson enviou um e-mail para o suporte e o sistema ele vai pegar esse e-mail do suporte e vai abrir um chamado aqui, um chamado do Edson, com o assunto que ele colocou, né, com a categoria aí já parametrizada, e o sistema de chamados vai enviar um e-mail. Vamos supor aqui que a gente tem uma equipe aqui no suporte. A gente tem uma equipe aqui do Leandro, do Rodrigo, do Rafael e assim por diante. Então, o sistema de chamados abriu o chamado e ele vai disparar um e-mail para quem? Para quem for o responsável por essa empresa. Então, você pode definir aí esse fluxo, né? Informar para o seu cliente que o canal de atendimento normal, aí, um canal de atendimento é por e-mail. Casos urgentes, só é o telefone. Aí que vamos colocar aqui o de urgente, telefone. E os casos normais entram num fluxo que vai por e-mail, né, para esse e-mail, e abre um chamado e vai ser esse chamado, o sistema de chamados, através da empresa B, ela sabe que é o Rodrigo e o Leandro que estão responsáveis por essa empresa. Então, somente Rodrigo e Leandro vão receber esse e-mail. Já aqui, o Fernando da empresa C, ele mandou um e-mail também aqui para o suporte, e o Rafael, que é responsável pela empresa C, então aqui é o Fernando, é o Rafael só que vai receber esse e-mail. Tá? Então, eu estou dando um exemplo de um fluxo aí para facilitar a sua vida. Tá? Então, a primeira coisa que a gente nota aqui é uma organização. Né? No sistema de chamadas, esse sistema de chamadas ele é capaz, por exemplo, de cadastrar o Fernando no primeiro e-mail que ele envia, né? Porque ele ainda não conhece quem é o Fernando, mas ele sabe através do domínio que ele está enviando o e-mail, por exemplo, fernando@empresa.com.br.
ele sabe que essa empresa já é cliente. Então ele vai cadastrar na empresa tal o Fernando, tá? E vai ter esse fluxo aí para enviar o e-mail para o analista. Então, que ele vai notificar? Ele vai notificar o analista, os analistas vão receber um e-mail, os analistas responsáveis, olha, foi aberto chamado XYZ do Fernando, da empresa tal, e ele escreveu isso, isso, isso. E o Fernando vai receber um e-mail também como cliente dizendo, olha, nós recebemos o seu chamado, o número do seu chamado é XYZ e você pode acompanhar esse chamado através do link tal. Né? Através desse link, ele tem uma interface aqui no sistema de chamados, então uma interface do cliente. Vou colocar aqui interface cliente. Então, através desse link que veio por e-mail do Fernando, ele clicou e ele viu aqui como que está a situação do chamado dele. Então, ele não precisa ficar ligando, por exemplo, para o Rafael para saber como que está o chamado dele. Ele vai clicar no link e vai ver como está a situação. O Rafael, quando ele coloca uma interação aqui no chamado, automaticamente o sistema de chamados manda um e-mail para o Fernando informando como está a situação do chamado dele. Essa nova interação. Então, a interação do Rafael pode ser, por favor, me dê acesso na sua máquina. Abra o TeamViewer, por exemplo, me passe os dados aí para eu acessar a sua máquina. E ele vai receber. Ao mesmo tempo, o gestor dessa equipe aqui, então aqui a gente tem o Danilo, por exemplo, né? Que é o gestor. Ele está olhando essa interface e está vendo tudo que está acontecendo em todos os chamados. Então, acontecem, por exemplo, algumas situações interessantes. O Rafael, ele pediu acesso para o Fernando. O Fernando, ele não deu o acesso, porque ele não viu o e-mail, mas ele já está ligando aqui para o Danilo, que é o gestor, reclamando que ele não foi atendido. Então, olha que interessante. O Danilo, ele vem aqui e vê, realmente, o Rafael, ele te pediu o acesso, mas você não deu. Dá uma olhada aí se você recebeu o e-mail. Eu recebi, desculpa. Pronto. Isso acontece bastante. Quem é gestor sabe o que eu estou falando, né? Que mais? O Danilo, ele consegue ver quantas chamadas estão sendo resolvidos, né? Os usuários conseguem reportar para o Danilo, colocar anotações nos chamados, conseguem designar os chamados para o Danilo, algumas aprovações, autorizações para o Danilo, que é gestor do suporte. O Danilo, por sua vez, consegue ter uma interação aqui com o cliente e com os gestores dos clientes, para que eles autorizem alguma coisa, e fica um fluxo muito mais interessante. Tá? Então, o que a gente precisa ter no sistema de chamados? Essa possibilidade de ter um fluxo, né, de abertura, aí, de interação aí toda por e-mail. O e-mail facilita bastante no sistema de chamados. O que mais? Quando os analistas fecham o chamado, né, a gente está aqui numa interação e depois tem um fechamento do chamado. O usuário recebe um e-mail também, aqui vai receber de novo um e-mail falando que fechou aquele chamado e vai ter uma pesquisa de satisfação. Né? No meu caso, primeiro a gente fecha o chamado e o cliente ele recebe um e-mail falando, esse chamado foi fechado e você tem X dias para reabri-lo, se assim for necessário. Então, tem alguns casos aí que o analista resolve, mas o problema pode ser reincidente no próximo dia, então o usuário tem condições de reabrir. Se ele não reabrir, o chamado vai para o status de resolvido. Depois de resolvido, vem uma pesquisa de satisfação. Satisfação para o usuário. Como que foi o atendimento desse chamado? Então, eu tenho condições de ver se os chamados estão sendo atendidos aí a contento, né?
na parte, tem 3 perguntinhas lá sobre qualidade, agilidade, conhecimento e tal, que a gente já dá por base se o negócio está funcionando ou não, né? Aonde que a gente precisa melhorar. O que mais? Esse usuário, imagina o seguinte, a Carla está com um problema na impressora. Antes dela abrir um chamado para o suporte, ela sabe que ela tem um link, ela tem um usuário lá no sistema de chamados, que ela pode entrar lá e ela pode consultar uma base de conhecimento. O que seria essa base de conhecimento? Os analistas, ao longo da experiência, né, deles com os chamados, eles podem ir cadastrando, conforme assunto, categoria, ir cadastrando aí soluções nessa base de conhecimento. Para quê? Para que o usuário tenha o que a gente chama de self-service portal, que nada mais é do que o usuário ter um acesso na base de conhecimento, que é de comum acesso aí também dos analistas. Então, antes de abrir um chamado sobre impressora, ela vai lá no sistema e procura impressora XYZ. Já tem aqui um chamado, uma situação aí que acontece com essa impressora. É só eu clicar aqui, ali, resolveu. Pronto. Resolveu o problema dela, ela nem precisou acionar o suporte. Por sua vez, não precisando acionar o suporte, esse mesmo suporte, ele pode ser utilizado para questões mais inteligentes. O tempo desses caras aqui pode ser utilizado para questões mais inteligentes, certo? Essa mesma base de conhecimento também serve para o suporte. Então, vamos supor que aqui a gente tem níveis de suporte, né? Nível 1, 2, 3. E vamos pegar aqui o Edson, ele está com problema no servidor, então ele abriu um chamado por e-mail, já tem um ticket aqui do Edson, o Leandro vai resolver o chamado. Então, eu nunca vi essa situação que está acontecendo com o Edson. Eu vou lá primeiro buscar na base de conhecimento para saber se existe uma solução aí já para esse tipo de solicitação. Se já existir uma receita de bolo, eu vou seguir essa receita de bolo. Se não existir, eu vou verificar o que está acontecendo. De repente, eu posso passar esse chamado para o meu gestor, para um outro nível, para alguém que trabalha com servidores, para um parceiro, etc. Enfim, então eu posso escalonar, encaminhar esse chamado para outra pessoa. O que mais? Eu já falei de base de conhecimento, self-service portal, relatórios. Muito importante, né? Quando a gente tem aqui um fluxo acontecendo com vários clientes, vários usuários, vários analistas, muitas coisas envolvidas, né? Interações indo e vindo o dia inteiro. Esse cara aqui, o gestor, ele deve ser capaz aí de chegar no final do mês ou ir acompanhando semanalmente ou diariamente relatórios de análise de performance, né? Quantos chamados nós atendemos esse mês? Dentro desses chamados, quantos chamados foram resolvidos dentro do tempo que a gente espera ou que o cliente espera? Ou o tempo acordado com o cliente. O tempo acordado é 4 horas. Será que todos os chamados foram atendidos em até 4 horas? Se não, qual é a porcentagem desses chamados que não foram atendidos em 4 horas? Qual é a porcentagem dos chamados que foram reabertos? Ou seja, foram fechados pelos analistas, mas foram reabertos. E por que eles foram reabertos? Né? Será que os analistas estão sendo estão resolvendo as coisas, mas não vendo não ligando para o cliente, vendo se foi resolvido mesmo? Então, isso precisa ser analisado para quê? Para melhorar cada vez mais. Então, de novo, esse fluxo é possível para você que tem uma empresa e tal.
gratuito através de um sistema que eu vou falar o nome agora, eu vou revelar o nome desse sistema. Não ganho nada com isso, mas eu vou revelar, porque pode te ajudar bastante. Então, esse sistema se chama Freshdesk. Freshdesk.com. Freshdesk.com. É um sistema que tem lá a sua versão inicial. Ele tem, lógico, as versões pagas. Mas na versão, tudo isso que eu falei aqui e mais algumas coisas são possíveis na versão gratuita. E é uma versão que se chama Sprout, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Se eu errei, desculpa, mas eu acho que é o Sprout. É um plano que tem free, lá, ele está escrito lá, para quantidade ilimitada de agentes. Então você pode facilmente ir lá, cadastrar sua empresa, vai ficar suaempresa.freshdesk.com. E você pode cadastrar o e-mail de suporte, né, nessa empresa e no Freshdesk e depois divulgar para os seus clientes esse e-mail de suporte. É possível criar categorias, você dividir lá. A gente sabe que na área de TI tem incidentes, problemas, né, de acordo com o ITIL, que são as melhores práticas aí para serviços de TI. A gente tem incidentes, problemas, mudanças. Então é possível você cadastrar também essas categorias, então, para que os agentes aí parametrizem os chamados e depois você vê quantos foram incidentes, quantos foram problemas, e se foram problemas, por que está acontecendo tanto problema? Será que a gente consegue fazer novos planos, ser mais efetivo? Então é muito bom você conseguir analisar, né? Analisar o que está acontecendo. Então vai lá, cadastra a sua empresa no Freshdesk, no plano free, tá? E analisa também, tem outros planos pagos, né? Mas no meu caso eu utilizo o plano free. Tenho vários clientes e me atende perfeitamente. Tá legal? Então é isso nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida aí, se você gostou, coloca aí um comentário que você gostou, para eu saber. E eu posso fazer uma parte prática também desse sistema de chamados para que você conheça. Coloca um comentário aí também, se você tem alguma dúvida na configuração que eu possa ajudar. Legal? Um abraço e até o próximo vídeo.